Alô, beleza? Bom Oi, dia! beleza? Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Então, vamos lá ao nosso tema, não é? Porque é que é tão fácil ver o defeito no outro. E, e eu hoje gostaria de começar aqui por introduzir o termo projeção. E o termo projeção é o quê? É um mecanismo psíquico que todos nós temos, não há exceção. E este mecanismo psíquico faz o quê? Faz com que as coisas que eu não reconheço em mim ou que eu não gosto em mim, eu projeto no outro. Ou seja, eu vou ver muito bem esse defeito no outro. E como é que nós sabemos que estamos em movimento de projeção? Quando aquela pessoa nos irrita profundamente. Há ali qualquer coisa que a pessoa faz, um comportamento que nos destabiliza e que nós achamos aquilo horrível e começamos ali com uma série de críticas. E posto isto, eu hoje gostaria de trazer aqui algumas noções deste tipo de dinâmica que se passa na vida real, não é? Em vários níveis, para irmos percebendo como é que estas coisas se manifestam na nossa vida, o que elas estão a refletir e também trazer aqui algum ganho de consciência para começar a entender quais são as partes cegas que às vezes nos são tão difíceis de ver. André, eu vou passar-te a palavra, fala aí um pouquinho desta dificuldade, não é que a todos nos assiste. Bom dia, boa tarde, pessoal. Então, é muito fácil, né, a gente ver o defeito do outro e apontar. Você é isso, você é aquilo, você faz dessa forma, tá? E se você for parar para você olhar esse mecanismo, você está tirando a sua responsabilidade e jogando no outro, porque o outro fez desta forma. Só que é um espelho. Eu só enxergo no outro o que eu não olho no mim. Uhum. Então é muito mais fácil a gente fazer essa projeção de jogar tudo e toda a responsabilidade no outro. Porque eu fico mais leve. Porque Uhum. olhar para as minhas dores, olhar para quem eu sou e olhar para os meus defeitos, que todo mundo tem qualidades e defeitos, e não vamos destruir nenhum deles, só vamos usar essa potência, tá? Ela só te leva para outro nível. Você passa a compreender o outro de uma outra forma quando você vê isso. Mas você não pode exigir que o outro tenha o mesmo Uhum. entendimento que você tem. Porque quando você começa a ter esse entendimento, você começa a se conhecer, a olhar para suas partes mais doloridas, a enfrentar todos os seus monstros, todos os seus amores, tudo que aconteceu na tua vida, tá? E isso é um olhar muito profundo. É você não ter medo, é você pular dentro de uma piscina sem medo de dar um mergulho. Mesmo não sabendo nadar. Vamos pegar uma coisa assim, bem assim, né? Para poder entender o que é isso. Porque você vai ter que aprender a lidar com essa piscina, com todas as suas emoções. Então, as pessoas, assim, faz pouco tempo que aconteceu uma situação comigo, que eu gosto sempre de trazer o meu, tá? Comigo, em que uma pessoa me falou várias coisas que eu fui ver depois de quase um ano, essa mensagem. Olha como que o universo é tão perfeito. A hora que eu li tudo aquilo, eu falei, mas não é. Olha, aí você para você analisar, não que eu sou perfeita, não. Mas aí você começa a olhar com um olhar mais analítico e ver que todo aquele veneno, toda aquela fúria, toda aquela raiva que a pessoa disse é simplesmente o que ela consegue ver nela. Só que ela não assume. Então, fica muito no inconsciente. Então, dentro desta
conversa, que não foi uma conversa, foi uma mensagem que eu recebi, eu olhei para aquilo e fui analisar. E quando você está com você, você se banca e está ok, você olha para aquilo, você não tem vontade nem de responder. Por quê? Porque você não está, não que você é mais ou que você é menos, mas você não está naquela energia. Você compreende que naquela situação não adianta você falar nada e nem discutir com a pessoa, porque ela não vai te entender. Isso é um olhar individual de cada um, é uma escolha individual de cada um, é uma busca de cada um. E você só vai dar um passo se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar ao mesmo lugar. Olha, eu estava aqui a lembrar-me de alguns exemplos em relação à projeção, porque aquilo que eu disse, não é? De nós todos projetarmos, acontece, e muitas vezes há, há, há situações que nos desequilibram muito, principalmente quando nós nos sentimos vítimas da projeção do outro, em que o outro nos acusa de várias coisas. Epá, e nós não percebemos, aquilo não reverbera, nós ficamos ali muito aflitos e esta aflição normalmente traduz-se com o sentir de, mas será que eu sou assim? Será que eu não sou? Será que faço? Será que não faço? Como é que isto funciona? Eu vou aqui começar, lá está, pelo mais simples, que é para nós começarmos a perceber como é que estas coisas trabalham, se trabalham e funcionam a nível do inconsciente. Eu vou dar aqui este exemplo concreto que às vezes as pessoas ficam, algumas pessoas, não são todas, como é lógico, algumas pessoas ficam assim muito aflitas quando lidam com alguém que elas consideram que é muito barulhento. Porque eu ainda estou a dormir e o meu marido acorda e põe a cafeteira a funcionar e aquilo é uma barulheira e depois leva a música e vai ouvir música no duche e eu não descanso. Está ali aquele barulho contínuo e aquilo irrita-me. Eu estou ali na cama e estou louca, só quero sair da cama e começar a mandar vir com ele. Vamos olhar aqui então para este exemplo muito simples do barulho, do outro ser barulhento. Vamos fazer aqui a reflexão ao contrário, e isto é para quem fica muito irritado com o barulhento. Então, começando pela primeira fase. Em que medida é que você também é barulhento? Não, eu faço as coisas todas muito em silêncio, eu até me levanto de manhã e ninguém dá por mim. Ok, então não temos aí um barulhento que se reflita na mesma linha. Então vamos aqui por camadas. Em que medida é que, por exemplo, quando está a falar com alguém, não dá imensos detalhes, em que conta e o cão foi ao jardim e depois o cão pisou uma flor e depois o cão fez isto e entretanto voltámos para casa e eu tive que dar banho ao cão. Todos os detalhes que pode estar a dar, já pensou que isso pode estar a fazer barulho em quem está a ouvi-lo? E é assim que as coisas vão funcionando. Sempre que nós temos algo que nos irrita profundamente, nós ou temos que nos questionar no sentido direto em que fazemos a mesma coisa, e pode não ser, como eu dei o exemplo, de manhã, não é? Como o marido faz, mas pode ser de outra forma expressado na sua vida. Outra situação que às vezes também incomoda muito, e portanto vamos aqui começar a fazer uma escadinha do tipo de interferências e de coisas que nos afetam. Quem nunca ficou à rasca com os cínicos? Não é? Há pessoas que nos dizem assim, não posso com aquela pessoa, é cínica. O que é um cínico?
um cínico é um fingido. Vamos aqui olhar para as camadas do cínico. O cínico, na realidade, tem uma capacidade imensa de controlar as suas emoções. Por isso é que ele não sai de repente, nem de uma forma louca. Sente aquilo, não é? Mas faz aquela cara bonita e está tudo certo. E muitas vezes, quem vê isto, não é? Fica que cínico, que coisa horrorosa, eu não consigo confiar, eu não consigo acreditar, e é falso, enfim. Então, vamos olhar para dentro. Em que medida é que tenta também controlar-se a si próprio e depois não consegue exprimir a sua própria verdade? Em que medida é que conta mentiras a si próprio e não dá a sua verdade? Ou seja, se fica tão incomodado com o cínico, temos aí um problema de expressão que não reflete a realidade interna, que não reflete o que sente. E esta é a grande realidade. O cínico está mais uma vez a dizer-nos o quê? Olha, eu faço isto, tenho esta capacidade, tenho este poder de controlar as minhas emoções e mostrar o que eu quero. E se tu ficas tão incomodado, é porque tu também tens problemas de controlo dentro de ti. E por isso vejam em que medida é que depois querem controlar a realidade e querem controlar os outros. Em que medida é que muitas vezes não dizem a vossa própria verdade. Porquê? Porque temem as consequências. E isto, atenção, não é um defeito. Isto é apenas uma aprendizagem. Traz-vos algum desassossego na vida? Pois claro que traz, óbvio. Só que estes desassossegos podem ser trabalhados na medida em que nós vamos conhecendo estas partes em nós e colocando estas partes em equilíbrio. Porque se nós soubermos como é que elas nos servem, ajuda-nos muito mais. Neste exemplo do cínico que eu dei, eu própria já referi que tem a ver com uma questão aqui do controlo. Se eu tenho esta necessidade tão grande de controlar a minha expressão, isto vai também ser espelhado naquele controlo que eu quero ter sobre a vida dos outros, sobre o comportamento dos outros. Agora vamos aqui fazer a jogada ao contrário. Então, porque é que está entretido a querer controlar o comportamento dos outros se não se consegue controlar a si? Porque o controle afeta-lhe a expressão, então não controla o seu medo, que é esse medo das consequências, em que ficamos. E isto é muito importante começarmos aqui a olhar para isto, porque às vezes nós temos muita tendência a pensar, o mundo está perdido, as pessoas estão horrorosas, são péssimas. Não, as pessoas têm muita coisa boa. E têm coisas que muitas vezes não têm consciência que fazem. Se há gente que faz por maldade, sim. Se há gente que faz e nem tem maldade nenhuma, sim. E é aqui que nós devemos entender até em que medida é que nos sentimos afetados e quando sentimos o impacto da maldade. Porque sim, há pessoas que fazem coisas que é mal intencionado. Mas este mal intencionado reflete, mais uma vez, uma falta de estar conectado consigo. Eu quero prejudicar o outro quando? Quando eu sinto dentro de mim que eu estou prejudicada ou eu fui prejudicada. Se eu estiver em paz comigo e se eu sentir que, olha, a vida até é justa comigo, eu não tenho necessidade de prejudicar ninguém. Não vai. Eu não tenho essa força dentro de mim para ir fazer isso ao outro. Porquê? Porque está tranquilo dentro de mim. Fica curado, fica tratado. E nesta questão é como nós já referimos até na live anterior. É muito importante nós olharmos para estas partes de nós que estão em sofrimento. Porque são estas partes de nós que estão em sofrimento que depois
não nos deixam nem sossegados connosco, nem sossegados com os outros. Sejam os mais próximos, sejam os mais afastados. Seja nos relacionamentos mais íntimos, seja nos relacionamentos de trabalho. A coisa vai assim multiplicando-se. É como se fossem os tentáculos de um polvo. Andreia, vou passar-te a palavra. Bom, é muito interessante, né? Porque quando o outro te incomoda nesta forma, é porque você tem que olhar exatamente naquilo que a gente estava falando. Olhar para si, para tratar em você, tá? E quando você tá ok, que você tá se olhando, que você tá tratando, é o que você disse. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem qualidades e defeitos. E nada é desperdiçado. Como nós dissemos, você também disse há pouco tempo. Só que são potências que você vai olhar para um lado e olhar para o outro. Quando o outro te fala alguma coisa nesse sentido, que não ressoa mais em você e que você consegue enxergar o outro sem julgamento, simplesmente vendo da forma que ele é e respeitando ele, não é um cinismo, é uma preguicinha. E aquilo já não dói. Se nós tivermos a Não percepção... dói, não te afeta. Não afeta. Aquilo é... Está bem. É assim. Pode ser. Aí o que acontece com isso? Você já parou para pensar a energia que você dispensa sobre isso? Como que você vai ficar? Porque você vai dividir toda aquela carga daquela pessoa. Se a pessoa está com uma carga pesada e você um pouquinho, vamos pegar e vamos dividir, porque nós somos juntos, né? Então, esse narizinho tá difícil. Então, é você entrar na do outro. E você não tem que entrar na do outro. Você pode ajudar o outro, se ele quiser, se ele aceitar, se ele te pedir ajuda. E igual você disse, o controle, que a gente volta várias lives atrás. Só ressoa em mim o que eu tenho ali. Existe duas calçadas, a esquerda e a direita, e o meio da rua. Tá? Qual calçada eu quero andar? Quando eu entendo a esquerda e a direita, eu vou para o meio da rua e eu tenho mais espaço para mim caminhar. Então eu caminho com mais liberdade. Eu não vou com tanto sofrimento, porque eu vou entendendo que o outro é daquela maneira e cada um tem o seu tempo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Tem gente que vai passar uma encarnação inteira, uma vida inteira, e não vai escutar nada disso que a gente fala. E tem pessoas que são despertas para isso e que isso alimenta a sua alma. Por quê? Porque você vê o quanto isso te traz felicidade. Então, a gente olha para essa projeção, para essa qualidades e defeitos que o outro tem, nós também temos. Todos temos. Eu já falei isso uma vez e volto a repetir. Em uma sessão de psicanálise, a minha psicanalista disse: qual foi a maior mentira que você contou para você? Mentira para mim era um horror. Você entendeu? Porque eu passei por uma mentira muito grande, mas eu não via a mentira que eu contava comigo. O dia que eu parei, que eu olhei o que era que eu falava de mentira para mim, eu vi que eu era uma mentirosa. Aí o que eu fiz? Eu olhei para aquela mentira, eu enfrentei aquela mentira, eu acolhi aquela mentira e vi que ela era uma ilusão, em que eu não queria enxergar determinadas situações. Então, a partir do momento que você traz toda essa consciência, você deixa de sofrer. E o outro mudou? O outro é a responsabilidade do outro. Ele vai no momento que ele quiser. O que eu posso fazer é comigo. Eu posso ajudar quem quer. Você vem comigo que eu posso te trazer. Mas você só vai se você quiser.
Porque a consciência é você que vai ter das suas partes. Então, assim, é muito relativo, porque o que ressoa de um lado, ressoa de outro. A mentira daqui, a mentira daqui. O controle daqui, o controle daqui. Você entendeu? Então, assim, onde você está? Para que lado você quer ir? Você quer, sim, dar uma ponta nessa piscina, mesmo não sabendo nadar? E sair do outro lado vitoriosa? Uhum. Mais firme, potente, sabendo quem é você de fato? Porque vão falar. As pessoas falam. Falam bem, falam mal, mas falem de mim. Uhum. Cada um tem uma consciência aqui que eu posso fazer sobre isso? Nada. Eu posso simplesmente cuidar da minha. Sabes que agora o que estavas a dizer fez-me lembrar muito aquela frase que é: não se agrada nem a gregos nem a troianos. Não. E é mesmo isto, não dá. Porque com este mecanismo de projeção que nós temos, que faz parte de nós, não há hipótese. O outro vai sempre identificar algo dele em nós. E por isso, facilmente, podemos ou agradar ou desagradar, porque a projeção não funciona apenas realmente como arma de arremesso. É um mecanismo que é necessário, tem uma utilidade. Há outra coisa aqui que eu gostaria de trazer, que está relacionada com uma coisa que é muito pesada, que as pessoas normalmente ficam muito aflitas, que é quando se deparam com o movimento da vingança dentro delas. Ficam muito chocadas. Afinal, oh meu Deus, afinal eu sou aqui uma vingadora escondida e eu não sabia. Vamos lá ver aqui uma coisa. Quando eu olho à minha volta e eu penso assim, eu tenho medo do que esta pessoa pode fazer comigo. Tenho medo que ela se vingue. Ok. Se eu estou a atrair vingadores, isto é a mesma história. Se eu estou a atrair vingadores é porque a vingança está dentro de mim. Ponto. E aqui, quando se chega a um ponto que é considerado muito negativo, porque, vamos lá ser sinceros, quem é que quer ser acusado de ser um vingador? Ninguém. Ninguém quer. Isso nós já sabemos como é que é. Só que as pessoas esquecem-se que, se não olharem para esta vingança, vão correr o risco de fazerem autossabotagem. Porquê? Vamos ver o lado positivo aqui da vingança. O que é que a vingança procura? Encontrar equilíbrio. Se é da forma mais justa ou mais correta, vamos aqui levantar muitas questões, não é? Isso depois fica para a reflexão de cada um. Mas o que a vingança procura, na realidade, é: eu quero equilibrar isto. Eu sofri uma injustiça qualquer e agora eu quero acertar contas. Este é o movimento da vingança, que é procurar o equilíbrio. E quando nós temos a dificuldade em reconhecer este movimento de justiceiros, de vingadores em nós, o que é que nós vamos fazer? Nós até nos podemos vingar discretamente, mas inconscientemente isto vai fazer-nos aqui uma ativação para o processo de autossabotagem, que é naquele movimento de então, se, vamos aqui imaginar, se o meu pai não me deu atenção, ok, eu posso ir vingar-me no sentido de criar situações problemáticas para que este pai olhe para mim. Ou seja, o meu movimento é de querer o equilíbrio, é de ter a minha justiça. Só que, como eu não percebo como é que eu posso ficar equilibrada dentro de mim, eu vou criar um movimento de autossabotagem porque eu espero que o outro então me traga o equilíbrio que eu não tenho.
E isto é sempre aqui o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade e o nosso maior desafio. Porque tentamos, ou melhor, nós temos sempre uma elevada expectativa de que o outro nos irá trazer certo equilíbrio. O outro nos irá compensar. Quando eu conhecer a minha alma gêmea é que eu vou ser uma mulher feliz. Não é? Quando, entretanto, a minha mãe resolver aquele problema que tem lá em casa ou aquele problema de saúde, é aí que eu vou ser feliz. E ficamos num compasso de espera. E quando entramos neste compasso de espera, nós estamos a vingar-nos de nós. Porque eu não estou a ir para a frente. E às vezes as pessoas conseguem identificar muito bem esta vingança, principalmente em situações de trabalho, em que às vezes há lá um colega de trabalho que não fazes o que eu quero, então vais-te entender comigo. Eu ponho-te ali a fazer não sei o quê e tu vais para lá. Ou até em situações de divórcio que, por exemplo, as pessoas brigam ou pelo filho, ou pela casa, ou pela empresa, em que está sempre a tentar prejudicar o outro, tirar ao outro aquilo que ele mais quer ou que ele mais aprecia. Que é mais Quando nós doloroso. Exatamente, claro, porque é assim que vai fazer doer no outro. Doer. E nós aqui temos que entender estes comportamentos como um desequilíbrio. Eu vou tentar aqui chamar o exemplo do trabalho. Vamos imaginar. Vocês têm um colega que vocês sabem que se fizerem frente, essa pessoa vai-vos colocar numa situação em que vocês ou vão sentir-se humilhados ou vão ser punidos de alguma forma. Vocês sabem que se forem de frente com ele, aquilo corre mal. E muitas vezes nem são só vocês, são até os outros colegas podem sentir o mesmo. Esta pessoa que vocês identificam como uma pessoa que facilmente vos pune é uma pessoa que está em desequilíbrio profundo. Ou seja, vai vingar-se no ambiente de trabalho, ok? Mas, porquê? Porque se calhar em casa é um fofo ou uma fofa, em que se calhar o parceiro ou a parceira é que manda. E esta pessoa lá não tem hipótese de brilhar. Esta pessoa lá não tem hipótese de ser ela. Tem que ficar calada, tem que baixar a cabeça. E é aí que vem esta força da vingança dentro dela. Ai, já fazem isto? Ah, é? Então eu agora vou vingar-me onde eu posso. É no local de trabalho. Então é mesmo aí que eu me vou vingar. E muitas vezes isto não é compreendido pela pessoa que se vinga. Agora, se isto acontece na minha vida, mais uma vez, é porque eu estou a atrair. Então, que traço de vingança é que eu tenho dentro de mim para eu estar a atrair vingadores? Para eu estar a atrair situações que estão continuamente a exigir que eu ajuste contas. E por isso é que aqui é muito importante nós vermos aqui esta vingança como um movimento do próprio desequilíbrio que está dentro de nós. Onde é que eu não estou a brilhar? Onde é que eu sinto que deveria brilhar e não consigo brilhar? Onde é que eu não consigo ser eu? Porque se eu não consigo ser eu, vou tentar compensar isto de alguma forma. Porque é da nossa natureza nós expressarmos a nossa essência. Não há volta a dar. Andreia, vou passar-te a palavra. Nós já estamos no nosso tempo, mas eu só quero fazer um adendo. Nesse exemplo que você deu, tá? Desse relacionamento em casa, ser desta forma, ali foi criado um bloco, onde a pessoa que tratou o outro desta forma, criou aquilo ali no outro, que vibrou, porque os dois têm a mesma energia, esta pessoa foi para o serviço. Ali, eles
se vingou de outras pessoas ali. Então, vamos ver essa energia crescendo. E vamos ver as ramificações de quantas pessoas vai serem atingidas por esse ato em casa. Quem é o responsável de tudo isso? Aonde isso nasceu? Aqui, em casa. Então, inconscientemente, essa pessoa, ela é responsável por toda aquela vibração que foi propagando. Só que o outro só recebeu que ele estava compatível a isso. Então, a responsabilidade não é somente dessa pessoa, e sim das pessoas que também recebem e como recebe. Porque a gente pode estar trabalhando no mesmo ambiente. Eu receber isso de uma forma e você receber de outra. Você receber, tipo assim, mas isso é problema seu. Olha o que é isso, que não sei o quê. E não adentrar dentro daquela coisa densa e pesada. Agora, eu não. Eu já posso tentar ter aquela vingancinha também. E criar aquela rixa e ir alimentando cada vez mais esse bloco, né? Então, para a gente ver como que as energias, elas se propagam, estão muito aí. E elas vão crescendo cada vez mais. Existe a boa, existe a ruim, existe a legal, existe não sei o quê. Existe! As boas a gente mantém. As que nos machucam, nós temos a oportunidade de tratá-las. E transformar elas em potências, que elas são potências, e usar ao nosso favor. É isso, é mesmo isso, é questão de ir limpar o que não é necessário para realmente ativar a potência e colocá-la no melhor serviço, não é? Porque se nós estivermos a olhar para aquela gama, não é, de comportamentos, é realmente uma gama, é como as cores. Nós temos ali aquelas cores todas, não é? Temos ali o feixe da luz, percebemos que há ali aquelas cores todas, as cores são o quê? São frequência, e tal e qual como as nossas ações se refletem de um emocional que está em determinada frequência. Se nós começarmos aqui a perceber o como é limpar isto, o como é ganhar consciência sobre isto, é muito mais fácil alinharmos com a nossa essência. E quando nós alinhamos com a nossa essência, nós ganhamos uma definição interna do nosso limite, que é o dizer não. Porque às vezes nós ficamos muito atrapalhados nisto, que é, é assim, é assado, ok, certo? E onde é que para o baile? Não é? Porque às vezes tem que haver aquele movimento nosso. Não, daqui não passa. Daqui não passa. E quando nós temos esta certeza interna, porque nós sabemos qual é o nosso limite, porque nós sabemos onde é que estamos, porque nós reconhecemos a sombra que ganha luz e que nos dá a lucidez, porque nós pensamos, as sombras, isto é uma coisa horrorosa e as pessoas ficam todas muito más. Não, a sombra tem um potencial imenso de força. Porque é que nos atormenta tanto? Porque está escondida. Então, está lá na mesma, se nós lhe dermos luz, a força está lá. E a partir daí já não somos escravos dessa escuridão e desses comportamentos que tanto nos destabilizam e tanto nos afetam nos nossos relacionamentos, nomeadamente com este mecanismo que estávamos a falar da projeção. Por isso, é fácil ver o defeito no outro? É. Mas o que é que eu posso dizer? Usem isso como um sinalizador. Isto irrita-me profundamente. Porquê? Em vez de estarem a dizer, o outro é assim, assado. Calma. Se isto me irrita, é porque isto está alinhado com qualquer coisa em mim. É só isso. Andreia, mais alguma coisa? Não. Não. Isto hoje voou. Agradecer. Só agradecer essa live, agradecer as pessoas que estão aqui e me despedindo e também as que vão nos assistir.
Sim, eu despeço-me também. Para a próxima semana estamos aqui na segunda-feira, vamos alterar o horário na próxima semana, mas a live vai ficar obviamente disponível como todas as outras e portanto aqui a mensagem é sejam felizes e boa semana. Bárbara, um beijinho, tudo Beijinho, bom, Bárbara. tchau. Tchau.